Bom dia, hoje estamos aqui para apresentar o artigo científico de implementação de Kanban para materiais de alto giro estratégico para manutenção e uma planta de fertilizantes. O grupo é composto por mim, Juan, pelo Luciano Araújo, o Alisson Claudino, Vitor Lara e Robert Ribeiro. Nosso orientador é o Alan Almeida. Em resumo, esse trabalho apresenta um estudo de caso realizado no setor de manutenção em uma indústria de produção de fertilizantes, como base para a implementação do sistema Kanban, visando materiais de alto giro de forma estratégica, utilizados para a manutenção de equipamentos fabris. Com isso, poderemos observar a redução de perdas, maior controle, disponibilidade dos materiais de alto giro, flexibilidade e agilidade na reposição de estoque. Será demonstrado uma breve introdução do surgimento do sistema e também o funcionamento da ferramenta Kanban, características e regras para o funcionamento e vantagens da utilização do mesmo. O que é o Kanban e como ele pode ajudar na organização do trabalho? Se a sua necessidade é fazer controle de tarefas para a equipe, para entender prazos, produtividades ou identificar gargalos no fluxo de trabalho que essa tarefa percorre, você pode adotar o Kanban, uma gestão ágil que funciona para diversos tipos de equipes, trabalhos e processos, já que é muito visual e facilmente adaptável a qualquer realidade. Mas o que é o Kanban? É um método organizacional que visa aumentar a produtividade e otimizar a gestão do trabalho. O termo significa cartão ou tabuleiro, e o sistema visa acompanhar de maneira visual, prática e utilizando poucos recursos o andamento dos fluxos de produção na empresa. A metodologia Kanban foi criada pela empresa automobilística Toyota na década de 1960 e faz parte do método JIT, Just in Time, um sistema de administração da produção que possibilita fazer somente imprescindível para concluir a etapa de um processo de fluxo de trabalho contínuo. Em outras palavras, fazer apenas o que é necessário, quando necessário e na quantidade necessária. Em meio à falta de recursos e diante da necessidade de se modernizar para acompanhar as mudanças do mercado, a Toyota precisava mudar seu modelo de administração e buscar por gestão por resultados. Para isso, era preciso agir rápido para criar um novo sistema de manufatura. Assim, inspirados pelo livro Today and Tomorrow, do norte-americano Henry Ford, os gestores da Toyota desenvolveram o Kanban. Para a empresa, a visibilidade do Kanban facilitou muito o trabalho das equipes de produção e montagem, porque o sistema melhorou a comunicação entre os funcionários, bem como o entendimento de quais peças precisavam ser repostas e quando. A padronização também foi auxiliada pelo sistema, assim como redução de desperdícios. Então, com base em tudo o que a gente falou, nós iremos trazer aqui nosso exemplo prático do que pudemos observar dentro do nosso trabalho. Então, ele surge aqui primeiro de um fluxo de processo, né, como que funciona então a retirada desses materiais, né, do almoxarifado. Então surge de uma identificação aí de uma necessidade durante uma manutenção preventiva, corretiva, surge então a necessidade de utilização de um material. Após essa necessidade, então esse funcionário se desloca, né, e vai verificar então o código desse material a ser retirado. Então ele verifica o código daquele material e depois ele vai verificar, né, dentro do sistema se tem estoque desse material disponível. A partir daí, então, se faz uma criação, né, de uma reserva e então ele vai ser retirado no almoxarifado. Então esse é o fluxo. Identificação da necessidade, verificação do código, verificação de estoque, criação de reserva e por último então a retirada deste material. Para exemplificar, trouxemos aqui então uma cola industrial, que nós iremos chamar de produto 10. Então é possível observar aqui um consumo em relação ao mês de setembro. Então nós iremos ver aqui que o estoque começou com 10 peças, né? Ali no dia 1º de setembro, e ele vem um consumo médio, né, até chegar à sua exaustão no dia 11 de setembro. A gente pode observar também que a gente
teve 2 intervalos em que tivemos exaustão total desse produto, do dia 11 de setembro ao dia 14. Pode observar o gráfico retornando ali a reposição de 10 peças, o declínio do estoque e chegando à exaustão novamente no dia 27 ao dia 30. Então, esse é um dado muito importante, pois nós podemos observar que durante um período ali de 30 dias, nós tivemos cerca de 8 dias em que o produto ficou praticamente zerado. Chegou, né, à exaustão do estoque. Se isso é um material que tem uma reposição mais longa, ou seja, a chegada dele até a indústria, até a empresa, tem um time diferente, leva de 30 a 40 dias, a gente pode observar aí que a gente teria sérios problemas aí para a utilização desse material. Pois, né, o estoque zerado, isso reflete também na não utilização desse material. Como o Kanban se mostra uma ferramenta muito importante para reposição e até mesmo utilização, a gente trouxe então um fluxo macro do processo, né, da empresa, para a gente poder compreender então quais locais, né, a gente precisaria ter então Kanbans instalados. Então, basicamente o processo aqui inicia-se na fusão do enxofre, depois ele passa por um processo de produção de ácido sulfúrico. A gente tem uma estocagem de matéria-prima mineral, então o ácido sulfúrico, bem como a matéria-prima mineral, fazem toda a reação, passam por um processo de filtragem e posteriormente concentração. Depois dessa concentração, ele vai para uma estocagem de fertilizantes e por último a expedição. Em laranja, nós destacamos as 4 áreas: fusão de enxofre, concentração, reação e estocagem de fertilizantes. Esses 4 locais, né, em levantamento prévio, foi observado que foram as áreas que mais receberam manutenções preventivas e corretivas. Então, né, se são as áreas que mais têm manutenção, serão as áreas que mais utilizarão então o sistema de Kanban, né, e serão as áreas que mais necessitarão desse sistema. Após a implantação, né, desse sistema de Kanban nas áreas, nós podemos aqui então exemplificar com o mesmo produto, o produto 10, aquela cola industrial. Então, é possível observar, né, que a gente determinou então um indicador para a reposição, ou seja, chegando ali no item com 3 unidades, ele já demonstrava que o item precisava ser reposto. Então, começando ali a partir do dia 1º de outubro, com o consumo em declínio, chegando até o indicador de consumo, que seria no dia 7 de outubro, nós acendemos uma luzinha vermelha, ou seja, o indicador ali para reposição. E a gente vai observar então que o estoque vai voltar a subir novamente. O declínio novamente de consumo, indicador de reposição, estoque subindo novamente. Então é possível observar que o sistema de Kanban funcionou muito bem, né, para esse tipo de produto. Mas funcionou só para uma cola industrial? Não, se a gente observar como era utilizado, né, o sistema reposição e como ela vem sendo utilizada, a gente consegue observar que não teve nenhum momento de exaustão do produto, né, sendo então validado aqui o consumo com base na reposição deste produto. Para exemplificar melhor, nós trouxemos aqui um antes e depois relacionado a uma atividade, né? Antes da implementação e depois da implementação. Nós utilizamos uma atividade com um ciclo bem grande, ou seja, né, inicialmente é um ciclo de 274 minutos. É uma atividade um pouco mais pesada, né, um pouco mais demorada, então a gente trouxe aqui para exemplificar um ciclo aí de 274 minutos, que era executado inicialmente. Primeiramente, o planejamento da atividade, né? Então leva cerca de 57 minutos esse planejamento da atividade. Depois tem uma abertura de ordem de serviço, então tem toda uma preparação, principalmente na questão da segurança industrial. É uma etapa ali por volta de 32 minutos, né? São de 32 minutos, se a gente observar. Posteriormente, a liberação de equipamentos, que leva ali em torno de 45 minutos, são drenagem em linhas, bloqueio dos equipamentos, né, para a gente ter um trabalho de forma segura.
E aqui a gente vai observar uma requisição de materiais com um ciclo de 74 minutos. Como é uma atividade um pouco mais pesada, né, um pouco mais demorada, então a gente vai observar aqui que a requisição de materiais tinha um ciclo de 74 minutos para essa atividade. Então, se a gente observar, dentro do fluxo de trabalho, era a atividade que mais demandava tempo. Depois a execução e término, levando ali 66 minutos. Mas observando todo o fluxo da execução dessa atividade, a gente pode observar que a requisição de materiais era o que tomava a maior parte do ciclo. Então, o ciclo total ali inicialmente, 274 minutos. Após a implantação do sistema Kanban, a gente novamente foi medir essa mesma atividade. Então, a gente vai observar que as primeiras etapas, com o planejamento da atividade, ele não foge muito daquilo que foi dentro da primeira, né? Então, ele com um ciclo inicial ali de 56 minutos. Posteriormente, a abertura de ordem de serviço, levando também cerca de 31 minutos. Liberação do equipamento, também 44 minutos. Então, não teve uma variação muito grande, né? Entre as etapas iniciais até a requisição do material. E aqui a gente já pode observar então uma mudança drástica de tempo. 74 minutos era o que a gente levava inicialmente e hoje, né, essa etapa está levando apenas 3 minutos. Por que somente 3 minutos? O sistema Kanban, como a gente bem explicou, é um sistema muito visual. Então, aqui você eliminou todas as etapas de requisição, verificação, controle de estoque, né, verificação de saldo de estoque, todas aquelas etapas que nós vimos anteriormente, ela deixou de existir para essa atividade. Por quê? Porque a gente determinou os locais que demandam maiores manutenções, a real necessidade daquele local, e criamos então Kanbans com peças direcionadas a essas atividades. Então aqui, essa requisição de materiais, com uma redução de praticamente 71 minutos, né? Por quê? Porque hoje o funcionário consegue, né, o colaborador consegue ali chegar naquela bancada de Kanban, né, observar cada material e fazer a retirada que ele vai utilizar. Então ali fica claro, né, a facilidade e até mesmo a reposição desse material. Então nós estamos imaginando aqui um ciclo total de 274 minutos para depois um término, um ciclo total aí de 201 minutos. Então, relativamente bem grande a diferença com a instalação de Kanbans. Exemplificando os ganhos, então a gente está tendo aqui 73 minutos de ganhos, que dariam 1,21 horas decimais. A capacidade de produção dessa planta são 7 toneladas produzidas por hora. É a capacidade do processo, né? Então a gente está dizendo aqui que 1,21 horas decimais a gente produziria então 8,47 toneladas de fertilizantes. 8,47 toneladas vezes 3 ações corretivas, então nessa atividade ela ocorria 3 vezes, ao menos 3 vezes por mês. Isso está dando 24,41 toneladas de fertilizantes por mês. Há um custo médio, né, uma margem de lucro aí por tonelada de 560,37 centavos por tonelada. Nós estamos estimando um ganho de R$ 14.239 somente dentro dessa atividade. Lembrando que esses valores estão com base na cotação do mês de novembro de 2021, informado pela empresa Futuro. Então aqui é importante a gente verificar os ganhos. Além da eficiência das atividades, a gente tem um ganho de fator de utilização. Ou seja, o tempo que a gente passava ali para fazer a requisição de 73 minutos por atividade, hoje nós ganhamos em fator de utilização da planta. Isso dando um ganho no final aí por mês de R$ 14.239.
Então é muito importante a gente alinhar principalmente os ganhos, né? A gente tem um ganho de eficiência, bem-estar também do funcionário, porque ele está menos tempo exposto dentro da atividade, e também, né, tem um ganho ali de eficiência e de fator de utilização, transformando isso em margem de lucro. Considerações finais. Esse artigo se propôs elaborar, através de metodologia e estudo de caso, meios para a implementação do sistema Kanban dentro da área de manutenção de uma indústria de fertilizantes. Através dos dados adquiridos pela pesquisa de campo, obteve-se um parecer de tempo gasto para a requisição de materiais críticos na área. Esses dados demonstraram a importância da implantação do Kanban na área para economia de tempo e otimização de atividades. Pode-se observar que, ao aplicarmos os princípios do Kanban, é notável o ganho de produtividade em atividades específicas, com relação à diminuição do tempo de aquisição de materiais, visto que o tempo para aquisição tradicional, através do sistema e fluxo em almoxarifado, é passível de interferência em diversos fatores: deslocamento, acesso, tempo de requisição, deslocamento até o almoxarifado, fila de espera. Vendo esse cenário, é mais do que notável que um método de controle de estoque in loco de materiais de alto giro estratégico se faz necessário para diminuirmos ou eliminarmos desperdícios de tempos e incertezas. Com esses dados, podemos observar o potencial de aplicabilidade em todos os setores da empresa, como operação, que tem uma demanda de produtos de altos giros que ainda são adquiridos por sistema antigo de requisição e retirada do almoxarifado. Com a aplicação da metodologia Kanban, o ganho de produtividade nessa área pode ser tão significativo quanto na área de manutenção.